Olá galera, tudo bem? Como estão todos? Espero que estejam bem. Vamos falar aqui, já como mencionei num vídeo aqui do canal, o artigo 5º e o artigo 6º da Constituição Federal, que está em vigor até hoje, que é a Constituição de 1988, tá? Artigo 5º fala de garantias individuais, garantias e direitos individuais e coletivos, né? E aí, vamos pensar junto aqui, eu vou falar algumas partes do artigo, vou ler para vocês algumas partes do artigo para a gente refletir aqui. O artigo 5º diz assim: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. E aí o que acontece? A Constituição, ela é elaborada com artigos. Existem artigos que tem só o que a gente chama de cabeça do artigo, que é o caput do artigo, e existem artigos que tem a cabeça do artigo, caput, e os incisos, tá? O artigo 5º tem vários incisos, e eles são todos escritos, enumerados por número romano, através de número romano. Eu vou ler alguns, tá? Então, a cabeça do artigo fala sobre a inviolabilidade. O que é inviolabilidade? Não pode ser violado, não pode ser alterado, não pode ser mexido, não pode ser retirado, tá? Quais direitos? O direito primeiro, que é o direito à vida, o direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E quando ele fala nos termos seguintes, ele divide essas informações em subitens, que são os incisos, tá? O primeiro inciso é: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Primeiro inciso do artigo 5º da Constituição, que trata de direitos e garantias e deveres também individuais e coletivos. Segundo inciso: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Você só pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer algo se isso estiver estabelecido numa legislação, tá? Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Importantíssimo isso aqui, tá? Ou seja, quando ele diz ninguém será submetido, significa o seguinte: se for submetido, vai ter que responder, porque isso é um crime. E quem é que define, como é que a gente define crime em sociedade? É tudo que vai colocar em risco o funcionamento harmônico da estrutura da sociedade, porém isso tem que estar inserido numa legislação, isso tem que estar determinado em estatutos que regulamentam essa sociedade. Por isso que, em algumas sociedades, determinadas ações são consideradas crimes porque estão na legislação daquela sociedade, e em outras não é considerado crime, pode ser considerado um desvio de conduta, mas que não está elencado no que se denomina crime. Isso é uma outra aula, mais para frente, de um outro assunto específico de sociologia, tá? Inciso 4º: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O que é o anonimato? Você não dá a autoria daquilo, tá? Quem é o autor? Anônimo, você não sabe quem é. Então, a manifestação do pensamento, ela é livre, mas você tem que dizer quem é que está pensando aquilo, tá? É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. O que é um agravo? É quando você tem alguma questão que deve ser solucionada, tá? E aí, alguma questão que gera algum tipo de ofensa, alguma questão relacionada a algo que saiu do esperado. E aí é dado direito, é assegurado, na verdade, o direito de resposta, além da indenização por dano material, moral ou imagem. E aí essa é uma questão específica de direito, dano moral, material ou a imagem. Existe uma regrinha para determinar o que é um dano moral, o que é um dano material, tá? Isso a gente pode até falar mais pra frente, mas é um assunto bastante específico.
Inviolável a liberdade de consciência e de crença. Inviolável, de novo, ó, não pode ser violado, não pode ser violado, não pode ser quebrado, não pode ser mexido, não pode ser alterado. Ou seja, tem que ser respeitado. O que tem que ser respeitado? A liberdade de consciência e de crença dos indivíduos. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. O que são liturgias? São os rituais. Então, se a gente pegar aqui, Igreja Católica, a missa é uma liturgia, na Igreja Evangélica, o culto é uma liturgia e por aí vai. Então, o que o artigo 5º está dizendo? Que é assegurado o livre exercício desses rituais, porque temos uma Constituição que garante essa liberdade, tanto de crença religiosa ou filosófica. Liberdade, é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, independente de censura ou licença. Ou seja, o artigo 5º ele é gigante. Por que eu estou falando sobre ele aqui? Porque a gente vai falar aqui também do artigo 6º, e são questões que interferem na nossa vida, no nosso... e que todo ser humano, na verdade, todo cidadão, deve saber como, basicamente, o funcionamento das regras que compõem a sociedade em que ele está inserido. Então, os brasileiros deveriam ter uma noção básica da Constituição, né? Da Constituição brasileira, que rege o funcionamento da vida deles, da nossa vida, né? O artigo 6º, ele, na verdade, trata dos direitos sociais. E aí, olha que interessante. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho é um direito, é um dever e é um direito, a moradia, o transporte, o lazer, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Essa redação foi dada pela Emenda Constitucional número 90 de 2015. Por quê? Os principais artigos da Constituição, eles definem o funcionamento da sociedade. Mas a sociedade, ela vai se alterando, né? Vamos lá, a gente está falando de uma Constituição de 1988, a gente está em 2020. Então, existem assuntos e questões que vão surgir depois, que surgiram depois desse texto constitucional. Elas são emendadas, por isso o nome emenda constitucional, no texto constitucional. Então, esse artigo 6º que eu li para vocês aqui, ele tá até a emenda constitucional número 90, que é de 2015. Então, olha só que interessante que eu queria abordar aqui, dar uma ênfase. O artigo 6º, que fala dos direitos sociais, ele fala do direito ao lazer. Então, isso está definido na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal. Tá bom? Mais pra frente eu vou falar mais sobre várias questões da Constituição de 88 e é importante a gente ter uma noção, pelo menos geral e básica, da nossa Constituição, tá bom? Então, por agora, é só isso. Um abraço.